Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, eu inicio a minha palavra cumprimentando a todos que nos assistem aqui em suas casas e parabenizando a fala do nobre presidente Sandro Bussola, onde deixou bem claro que essa é uma Câmara propositiva. Falou tudo, onde aqui os assuntos chegam e são discutidos. Assim como parabenizo também a palavra da vereadora Chiara nesse momento, que me antecedeu, que também teve um curto espaço de tempo, não é, Chiara? Para dizer o longo trabalho que vem sendo realizado na cidade nesses 100 dias. E um longo trabalho que muitas pessoas preferem ver o lado negativo a ver o lado positivo. E eu vou puxar um exemplo disso, onde muitas pessoas preferem ver o lado negativo, citando o que ocorreu na semana passada, onde a nossa cidade foi exemplo no Jornal Nacional, onde o assunto era tratado para comparar com a cidade de Barra Bonita no quesito acessibilidade. Eu assisti com muita atenção a matéria e discordei em vários pontos da matéria. E eu discordei porque, com conhecimento de causa, eu discordei porque eu tenho tido a oportunidade de visitar várias cidades da nossa região e os meus olhos eles são extremamente voltados para esse quesito em todas as cidades. E eu posso dizer que nós estamos sim. Agora eu vou defender aqui o governo passado, porque isso vem do governo passado, muitas execuções vêm ainda do governo Rodrigo Agostinho, nesse quesito acessibilidade. O Jornal Nacional, ele pegou um exemplo. Esse exemplo ele vem sendo mesmo discutido há bastante tempo. Eu mesmo, como vereador aqui desta casa, eu já fiz vários requerimentos para que se fizesse a mudança do que estava acontecendo. Eu quero que a TV Câmara mostre. O exemplo foi no cruzamento Rio Branco com a Avenida Duque de Caxias. Nós vamos observar aqui qual foi a situação falada no Jornal da Cidade. No Jornal Nacional. Por favor, Rafael, congela nessa imagem. Aqui está. A pergunta é: por que um poste foi colocado no meio de uma rampa de acessibilidade? Existia lá um poste no meio do caminho. E aí a pergunta é a seguinte, a pergunta não, para quem acompanha a realidade, por que a rampa foi colocada no meio do poste? O poste ele já existia. A rampa de acessibilidade, como todos nós sabemos, ela deve seguir a segurança da faixa de pedestre. Porém, nós podemos notar ali que existe bem ao lado do poste também uma caixa de inspeção, se não me engano, de telefonia. Então não dá para fazer mais para a direita. Muito fácil de resolver. Aí eu vou culpar sim a nossa fiscalização, que aí essa fiscalização já deveria ter sido há muito tempo feita, porque a própria prefeitura, no entendimento da lei, ela não pode fazer a recuperação destas guias. Por quê? Porque compete ao proprietário. Está muito fácil do proprietário resolver. Um outro detalhe que eu chamo a atenção, não é apenas o poste no meio da rampa ou a rampa no meio do poste. Todos os 4 cantos, nesse daí vocês podem observar que nem rampa de acesso tem. Então são os 4 cantos.
Além daquele, mais os outros 3. Esses daí, eles possuem as rampas de acesso, mas não estão no padrão. E essa é uma grande dificuldade também na cidade de Bauru, porque as pessoas não têm onde consultar para que faça regularizado, para que faça dentro dos padrões da norma a NBR 9050. Quando a prefeitura faz nos locais que ela pode fazer e é de competência da prefeitura, a guia rebaixada ela sai sim com perfeição. Então, eu fiquei muito triste de um único exemplo como esse. Nós sabemos que não é o único. Já no mesmo cruzamento eu já mostrei mais 3. Nós sabemos que alguns outros lugares ainda carecem de uma atenção muito maior. Mas nós também sabemos que Bauru tem também um lado muito melhor do que esse que foi mostrado. Aí, vereadora Chiara, entra a parte onde a gente pode também olhar um pouquinho para o lado positivo, como Vossa Excelência mesmo colocou aqui. Eu vou pedir para a TV Câmara também abrir o leque de... São poucas, mas são importantes. Ligamentos como Hospital Estadual Açorri, onde antigamente não existia nem a calçada ali, muito menos o ligamento nos canteiros centrais. Muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas não prestam atenção, principalmente aquelas que não têm a necessidade de usar o dispositivo, porque esse daí é entre o shopping e o Walmart. Então, por quê? Porque não precisa daquilo, atravessa um canteiro central com a maior naturalidade, mas aqueles que precisam, que necessitam de um dispositivo de acesso desse, eles prestam atenção nisso que está acontecendo. Nós temos aí outro exemplo, nós podemos citar aí a Nações Unidas, onde vários setores foram mexidos. Esse aí era um ponto de ônibus que antigamente ele era ilhado, a pessoa não conseguia sair dele, a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Essas pessoas podem hoje, desse ponto, atravessar até o outro, que fica do outro lado da Praça da Paz, com total autonomia e segurança. Eu fiz questão de levantar alguns pontos para mostrar que Bauru tem, sim, pontos muito à frente do que cidades do interior de São Paulo, que, por sinal... Vamos chamar algumas fotos, TV Câmara, por favor? Vamos chamar algumas fotos também. Pode ir passando. Nós temos aí, ó, mais um ponto de ônibus que ficava ilhado. E isso vai acontecendo conforme nós vamos recebendo também solicitações, a prefeitura vai chegando ao conhecimento da prefeitura, isso é lá próximo a uma escola no Meiridota. Ou seja, aqui está o exemplo de que eu discordei em alguns pontos, vários pontos do calçadão que foram refeitas as guias rebaixadas. Aí entra a minha discórdia olha lá, ó, essa é uma foto muito interessante, que não serve só para mobilidade reduzida, né? Um carrinho de bebê. É por isso que eu discordei um pouquinho da matéria do Jornal Nacional, que quando se joga muito a responsabilidade no poder público, mas, na verdade, o que existe aí é a responsabilidade do proprietário, muitas vezes, né? E também precisa a prefeitura instruir os proprietários, aí sim o serviço vai começar a sair de acordo. Pode ir passando. Nós temos outros exemplos, olha aí essa rampa que foi construída também no nosso antigo cartão postal, Vitória Régia, que a gente sonha aí que ele volte a ser um cartão postal na nossa cidade, mas essa daí é uma rampa que facilitou o acesso das pessoas ao palco. Ambulift, Jornal Nacional, 6 cidades no interior de São Paulo apenas possuem um Ambulift. Está aí um exemplo. O aeroporto de Bauru ele possui um Ambulift, são 6 cidades apenas no interior de São Paulo. O táxi acessível, nosso querido vereador Coronel Meira esteve aqui falando do táxi.
Nós temos 3 unidades de táxi acessível na nossa cidade, 3 unidades funcionando na nossa cidade. O nosso transporte público, mesmo que muitas vezes a gente recebe reclamação de que não parou, não estava funcionando, mas isso é uma falha que a empresa tem que resolver e tem que resolver mesmo. Essa é uma foto onde nós estávamos fiscalizando isso. Foi uma das primeiras cidades a estar de acordo com o acesso no transporte público. Até hoje, nós encontramos cidades no interior de São Paulo que não tem um ônibus adaptado. E, presidente, por favor, só alguns segundos a mais. Isso tudo que eu venho falando aqui, sem contar com a primeira praça paradesportiva do interior de São Paulo. Esse táxi acessível que eu comentei com vocês, só em capitais existe. Pouquíssimas cidades do interior oferecem transporte como esse adaptado. Ou seja, falar mal, às vezes, dá uma notoriedade para algumas pessoas, né? Falar bem seria talvez elogiar o trabalho de outras. Então, fica aqui uma dica, até mesmo para a nossa prefeitura, se quiser usar, fique à vontade, como uma eventual resposta, e fica também o convite aos redatores do Jornal Nacional que venham conhecer um pouquinho mais de Bauru e dos trabalhos realizados através da nossa querida TV Tem. Muito obrigado, senhor presidente.